para revelar o principal anticristo que está a governar o mundo inteiro. O anticristo que está a dominar o mundo inteiro. Então assim, esta mensagem do terceiro anjo é uma mensagem final a ser transmitida aos habitantes da terra. E o anticristo está a governar o mundo inteiro sem as pessoas se aperceberem. Então nós vamos na nossa Bíblia, a palavra de Deus, o livro de Daniel, Daniel capítulo 7, fala ali a governação do império, dos 4 impérios que já governaram o mundo inteiro. O mundo inteiro foi governado por 4 impérios. Por isso que o profeta Daniel, no seu livro, capítulo 7, fala dos 4 animais. Daniel, ele viu os 4 animais. O primeiro animal era o leão. O segundo animal era o urso. E o terceiro animal era o leopardo. O quarto animal era um animal terrível e espantoso. E estes 4 animais, a palavra de Deus declara a Daniel que esses 4 animais representam rei ou reino. Então, está representando que são 4 reis, 4 reinos que governarão o mundo inteiro. Mas o profeta Daniel, ele ficou impressionado com o 4 animal. O 4 animal, um animal terrível e espantoso. Era um animal que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então Daniel estava observando as 7 cabeças e os 10 chifres. Daniel, observando em sua visão, ele viu que logo nos 10 chifres estava a sair um chifre pequeno, uma ponta pequena. E ao sair esta ponta pequena nos 10 chifres, então a palavra de Deus declara que nos 10 tinha que partir um chifre. E este chifre, esses 3, para deixar o lugar no chifre pequeno. Então, o que isto está representando? Daniel capítulo 7 declara que este chifre pequeno fazia guerra contra os santos. O chifre pequeno de Daniel 7, verso 8, está a representar o anticristo que está a governar o mundo inteiro. Então, falando dos 4 impérios, os 4 impérios já governaram o mundo inteiro. Isso já está na história. Então, o leão, que era o primeiro animal, estava a representar o império babilônico. E o urso estava a representar o império de Medo e Pérsia. O leopardo estava a representar a Grécia. E o 4 animal, terrível e espantoso, estava a representar o Império Romano. E é neste Império Romano que surge o Anticristo, que surge a ponta pequena. E esta ponta pequena de Daniel 7 está a representar o Anticristo. Eu estou resumindo a história bíblica, mas a palavra de Deus declara, mais uma vez, o capítulo 8 de Daniel fala também uma guerra de um carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre. Eles travaram uma guerra e, na verdade, este carneiro está representando o império de Medo e Pérsia. E o bode peludo que está no capítulo 8 de Daniel
está representando o Império da Grécia. Mas a palavra de Deus declara que o bode venceu, que é o Império da Grécia. Então ele indo comemorando a sua vitória. Então o chifre, aquele chifre notável, um chifre do bode, partiu sozinho. E ao partir surge 4 pontas, 4 chifres que surgiu. E nas 4 pontas havia mais um chifre pequeno. E este chifre pequeno é o mesmo chifre. Deus declara que este chifre pequeno, em Daniel 7, verso 25, cuidaria em mudar os tempos e a lei dos 10 mandamentos. Foi este chifre pequeno, esta ponta pequena, que mudou os tempos e os 10 mandamentos. Então nós vamos avançando para frente. O apóstolo Paulo também já foi revelado, o anticristo. A sua segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, o seu versículo 1. Então o apóstolo Paulo já foi revelado o principal anticristo. Então o apóstolo Paulo adverte aos Tessalonicenses que a vinda do Senhor Jesus não se cumprirá sem que venha apostasia, sem que venha se revele o homem do pecado. Então, este anticristo que foi revelado ao apóstolo Paulo, esta apostasia é afastar-se nos princípios de Deus, afastar-se na lei de Deus. Isto é apostasia. Significa desmembrar, estar longe de Deus, longe da lei de Deus. Isto é o que está a querer dizer a palavra de Deus, apostasia. Então o apóstolo Paulo adverte que apostasia, a vinda do Senhor Jesus não se completará sem que venha apostasia, sem que se revele o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Isso está na palavra de Deus, a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Então, o homem do pecado, o filho da perdição, foi revelado. Ele é o principal anticristo que está a enganar o mundo inteiro. Ele se assenta como se fosse o próprio Deus. Ele assenta-se no templo de Deus, considerando-se como Deus, enganando o mundo inteiro. Por isso, o mundo inteiro está respeitando, adorando o anticristo. Por isso que o profeta João, em Apocalipse capítulo 13, que foi revelado este mesmo anticristo. Apocalipse capítulo 13, trata-se do anticristo, a besta semelhante ao leopardo, com os pés de urso, a boca de leão. É o mesmo anticristo que Daniel lhe foi apresentado. E o apóstolo Paulo também lhe foi apresentado. Quem é o principal anticristo que está a enganar o mundo inteiro? A besta do Apocalipse 13, ele é o condifto romano. O papado, ele é a besta do Apocalipse 13. É o que a Bíblia diz que é o anticristo. Por isso o mundo inteiro está obedecendo por a besta, roubando o tempo, transgredindo os mandamentos de Deus. Por isso, neste exato momento, nós vemos que o chifre pequeno de Daniel 7, verso 25, ele cuidou em mudar os tempos e os 10 mandamentos. Por isso que nós vimos que, na verdade, os tempos foram mudados pelo chifre pequeno. Os 10 mandamentos também foram mudados. E assim, hoje, o sábado foi substituído pelo domingo, primeiro dia da semana. E assim o mundo inteiro está obedecendo a besta. Foi no ano 313 que este chifre pequeno, este anticristo, a besta, mudou os 10 mandamentos. Foi no ano 313 que o sábado foi substituído pelo domingo, o primeiro dia da semana. E assim todas as igrejas protestantes, evangélicas, batizaram o filho do papado.
O filho do papado é o domingo, o primeiro dia da semana. Por isso, o mundo inteiro vai recebendo o sinal da besta, a marca da besta. A Bíblia, Apocalipse 13, revela o sinal da besta, que o mundo vai se dividir em duas grandes classes. Uma classe que recebe o sinal da besta e uma classe que recebe o selo do Deus vivo. E a palavra de Deus revela o sábado verdadeiro, revela o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o santo sábado. O sábado é o selo do Deus vivo. Isso está na palavra de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20, declara que vocês devem guardar os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e os meus filhos. Êxodo 31, verso 12, também declara as mesmas palavras. Que certamente devem guardar os meus sábados em todas as vossas gerações, para que sirva de sinal entre mim e vós. Então, ali está o selo do Deus vivo. Ainda, Êxodo capítulo 20, declara que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem a tua visita que entra em sua casa. Porque Deus fez os céus e a terra em 6 dias. E ao 7º dia Ele descansou e abençoou e santificou. E assim, na verdade, ali está o selo do Deus vivo. A palavra de Deus revela o selo do Deus vivo. E, na verdade, o sinal da besta receberão a todos aqueles que guardarem, observarem o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, o domingo não é o dia do Senhor. O domingo foi a besta do Apocalipse 13, que ele trouxe do paganismo. O domingo era o dia do sol, que os pagãos adoravam o sol neste dia. Agora a besta do Apocalipse 13 trouxe este dia do sol, este dia do paganismo, para o cristianismo, para os nossos dias de hoje. E hoje as igrejas protestantes, evangélicas, batizaram este filho do papado, a qual é o domingo. O mundo inteiro está adorando a besta, guardando o primeiro dia da semana. Por isso o anticristo, ele assenta-se como se fosse o próprio Deus. Ele considera-se como Deus, enganando o mundo inteiro. Por isso, estamos no momento do decreto dominical. O decreto dominical é o sinal da besta. É a lei que saiu nos Estados Unidos no dia 2 de junho de 2020. O presidente Donald Trump, ele adorou a imagem do Papa João Paulo II. E saindo dali foi para a Casa Branca. E ele assinou o decreto dominical, o decreto da imagem da besta, o cumprimento do Apocalipse 13, verso 15. Por isso, a partir daí, Donald Trump liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovessem este mesmo decreto. Foi a partir deste momento que as igrejas, todas as igrejas de Angola e do mundo inteiro, começaram a promover a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. A falsa liberdade religiosa é o sinal da besta, porque é uma lei que obriga os habitantes da terra, guardando o domingo, o primeiro dia da semana. Por isso, o protesto de Martinho Lutero não terminou. O protesto de Martinho Lutero terminou para quem permanecer dentro da igreja, promovendo esta falsa liberdade religiosa. O mundo inteiro
está adorando pós a besta, guardando o primeiro dia da semana. A falsa liberdade religiosa é a perseguição dos últimos dias. A perseguição da supremacia papal voltou de novo. O Papa voltou a dominar o mundo inteiro. Ele é a besta do Apocalipse 13. Por isso, duas classes que estão se formando no mundo inteiro. Uma classe que recebe o sinal da besta e uma classe que recebe o sinal de Deus. Todos que guardarem o domingo nestes últimos dias receberão o sinal da besta. O sinal da besta é o domingo. O sinal de Deus é o santo sábado. Então, na verdade, a palavra de Deus declara que o anticristo está governando o mundo inteiro. O anticristo não surgiu hoje. O anticristo surgiu no ano 313, no ano 321. Ele perseguiu os santos. E assim, esta falsa liberdade religiosa vai perseguir de novo os cristãos, os observadores do Santo Sábado. Por isso que nós viemos avisar a todos que começou a ser recebido o sinal da besta. Então todas as igrejas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Cada igreja local tem um departamento da falsa liberdade religiosa. Nós digamos que a falsa liberdade religiosa, a palavra de Deus declara que a falsa liberdade religiosa, porque a verdadeira liberdade religiosa foi de 1798. Esta foi a verdadeira liberdade religiosa. Mas agora, essa falsa liberdade religiosa, ela virou a verdadeira. Então, estamos no momento que a verdadeira liberdade religiosa foi tirada. Agora, ninguém pode falar que o domingo é o sinal da besta. Pelas leis da falsa liberdade religiosa, será preso, será multado. Ninguém pode pregar que a besta do Apocalipse 13 é o Papa. Pelas leis da falsa liberdade religiosa que as igrejas estão a promover, ele será condenado, será preso ou será multado. Mas a mensagem do terceiro anjo, nem demônios, nem homens ímpios, nem as leis da ONU, nem as leis da falsa liberdade religiosa poderá silenciar a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo diz: se alguém adora a besta, receba o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia, que são as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. As 7 pragas em breve serão derramadas ao mundo inteiro, a todos os adoradores da besta. Os adoradores da besta receberão as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. Por isso que nós viemos avisar, porque duas classes estão se formando ao mundo inteiro. Uma classe que recebe o sinal da besta e uma classe que recebe o selo do Deus vivo. Então a palavra de Deus declara, Apocalipse 7, está lá também o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo está na lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos não foram abolidas. O Senhor Jesus profetizou. Ele falou a respeito da lei. Mateus capítulo 5, verso 17. A palavra de Deus declara: não penseis que eu vim abolir a lei, nem os ensinamentos dos profetas, mas eu vim para cumprir a lei. Por isso, a lei de Deus não foi abolida, mas foi o Papa que cuidou em mudar os 10 mandamentos. Por isso que o mundo inteiro transgride a lei de Deus, viola os preceitos de Deus, desobedecendo a lei de Deus, guardando o domingo. Por isso que a palavra de Deus neste momento
revela o principal anticristo. O anticristo é a besta do Apocalipse 13. É o mesmo de Daniel 7, Daniel 8. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2 e Apocalipse 13. Ele é o principal anticristo que está enganando o mundo inteiro. Por isso, a todos os adoradores da besta que receberem o sinal da besta, receberão as 7 últimas pragas. Recebendo o sinal da besta na testa, é você aceitando, acreditando, é você santificar o domingo como o dia do Senhor. Você está recebendo o sinal da besta na testa. Na mão direita significa que você vai transgredir, vai violar a lei dos 10 mandamentos. Você vai violar o santo sábado por causa do emprego. Porque ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que receber o sinal da besta. Então, assim você estará recebendo o sinal da besta na mão direita. Então, esta é a mensagem que nós viemos para transmitir. É a última mensagem final da história da Terra, para despedir com a história da Terra. Então nós agradecemos a todos que ouvirem, prestaram atenção na mensagem final, a mensagem do terceiro anjo. Que o Senhor continue abençoando a cada coração que prestou atenção na palavra de Deus. Então, que Deus seja louvado.